Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje vamos falar sobre capoeira. Temos o mestre Cascão connosco, o mestre Cobra e o mestre Morcego. E começo a pedir ao mestre Cascão, que reside está mais em Portugal, não é? Que apresente os seus convidados que vieram aqui para os 24º Jogos Europeus, não é? Europeus, exatamente. E o FEBRAC, que é o Festival Bracarense da Arte Capoeira, é a primeira edição que a gente organizou, não é? E os Jogos Europeus está inserido dentro do FEBRAC. E o mestre Cobra, do Rio de Janeiro, ambos são do Rio de Janeiro, o mestre Morcego também, vieram especialmente do Rio para esse evento, na cidade de Braga, que aconteceu de 6 a 10 de abril. São quase 5 dias de capoeira. Sim. Em Braga, né? Maratona de capoeira. Mas com muito gosto, né? A pandemia impediu, o pessoal já estava com sede de treinar e jogar e levar a capoeira para a rua também. E então correu bem? Superou as expectativas? Mesmo dos convidados que vieram do Brasil? Sim, exatamente. Não, superou a expectativa de todos os participantes, né? A gente só recebeu elogios em todos os sentidos, tanto da parte da organização, a energia do evento, as instalações, da própria cidade de Braga. Não poderia ter sido melhor. E o mestre Cobra veio dar workshops, formações? Sim, veio. Eu e o mestre Morcego viemos para, além de atualizar as movimentações da Escola Abadá Capoeira, nós viemos também participar desses Jogos Europeus que, para o ano agora, em agosto, vai estar acontecendo os Jogos Mundiais Abadá Capoeira no Rio de Janeiro. Então nós selecionamos os capoeiristas aqui, da Europa, que tinha cerca de 20 países aqui participando, e levamos os melhores daqui para lá, né? É como se fosse uma seletiva para o Mundial. Okay. Então a gente faz o apuramento dos melhores de cada país, dos países que compõem a União Europeia. E esses Jogos Europeus é exatamente por isso, para a gente apurar os melhores, para chegar lá nos Jogos Mundiais, que acontecem de 2 em 2 anos na cidade do Rio de Janeiro, no mês de agosto, para completar o quadro de competidores. Então, a nível competitivo, estavam aqui os melhores da Europa. Sim, sim. E depois, a nível mundial, os brasileiros, mais América do Sul, África também, muita gente? Sim, sim. A gente tem um trabalho pioneiro em Angola, não é? A gente foi para lá em 96, há 27 anos atrás, fazer um trabalho de pesquisas sobre as origens da capoeira e implantar a capoeira lá, porque, curiosamente, não existia, né? Então é como se a gente estivesse devolvendo um filho que a África não gerou. Ele foi nascer no Brasil e a gente leva o filho já criado para lá, mais ou menos. E a gente tem representação em 15 províncias de Angola, a gente tem representação em Cabo Verde, em quase todas as ilhas, no Congo, Marrocos e Moçambique. E na Ásia também aderem? E Oceania também? Sim, sim. Aderem à capoeira? Sim, praticamente em quase todos os continentes há? Os continentes temos capoeira Abadá. E a Abadá presente em todos também? Sim. Hoje em dia a Escola Abadá Capoeira está representada em 75 países. Ótimo. E como é que nasce a Abadá? Como? Como é que nasce? Como é que nasceu a Abadá? Nasceu a Abadá? A Abadá nasceu com a chegada do mestre, foi mestre Camisa que fundou a Abadá Capoeira, né? Ele chegou aos 16 anos no Rio de Janeiro e nesses 16 anos ele é um baiano e ele chega com a pretensão de viver da capoeira profissionalmente. Então ele começa a dar aula, a treinar, assim, começa a se destacar como um grande capoeirista e depois como trabalho. E aí o trabalho foi crescendo aos poucos e a Abadá Capoeira nasceu em 1988. O nome é Abadá Capoeira. Mas ele já tinha, como eu disse antes, ele chegou no ano de 72, lá no Rio de Janeiro. Okay. Em Começou 1988, logo a e depois é que criou o nome a associação, exatamente. E então falem-nos um pouco, ainda há um pouco o Cascão estava a falar, que quase que devolveram um filho à África, não é? Das origens da capoeira, que hoje em dia é um jogo e uma arte, começa por uma luta, que depois é encarada como uma dança para não se perceber que é uma luta, não é? É mesmo assim, não é? Exatamente, exatamente. Bem, a capoeira, né? Essa capoeira que está no mundo, ela é brasileira, sem sombra de dúvidas. Mas claro que ela surgiu de uma mistura de lutas e movimentos culturais africanos no Brasil na época da escravidão.
não é? Então, a gente sabe que os países africanos existem muitas línguas, muitos dialetos, tem várias etnias. E os portugueses, na altura da colonização, eles também perceberam isso, né? Então, qual foi a intenção? Se não há comunicação, eles pensaram, se não há comunicação, não tem como eles se organizarem. Então, isso fez com que não surgisse só a capoeira, mas, de certa forma, toda a cultura brasileira que a gente vive, o samba, a culinária e outras manifestações afro-brasileiras no Brasil, vem dessa mistura, porque a gente tem elementos na capoeira que vem da província de Luanda, a gente tem elementos da capoeira que já vem da província do Ambo, do Cunene, de Benguela. São lutas diferentes que só foi possível quando se juntaram no Brasil, e é uma mistura de um pouco. Era como se nas senzalas cada um mostrasse um pouquinho daquilo que sabia, a cultura da sua etnia e da sua região. Exatamente. E tudo isso fez com que surgisse a capoeira. O maior exemplo disso é o berimbau, não é? Exato. Que é o instrumento sagrado da capoeira. No continente africano, ele não é associado, ele não é tocado em nenhum ritual de luta, só o batuque. Maioritariamente, todas as lutas africanas, elas são feitas ao som dos batuques, né? Batuques, palmas e cantos específicos. E em nenhuma delas a gente vê a presença do berimbau. Então, a associação do berimbau com a capoeira é brasileira. E aqui também deram workshops de música, também tem que se aprender a tocar. Sim. Um capoeirista, para ser completo, ele tem que, para além de jogar, ele tem que dominar a parte cultural, musical, né? A música, os instrumentos, o berimbau, o canto, saber o que está cantando, porque cada canto tem uma mensagem a ser transmitida, cada tipo de jogo tem um canto específico, né? E o capoeirista ele precisa aprender tudo isso, principalmente quem dá aula e já conduz uma roda de capoeira na rua, momentos que a gente promove aqui, porque pode aparecer outros capoeiristas e a pessoa que está à frente daquela roda de trabalho, ele tem que saber o que ele pode cantar, o que ele não pode cantar, dependendo daquilo que ele canta, pode surgir um clima de rivalidade, de disputa ou não. Então, com o tempo, com a prática, a gente vai aprendendo essas coisas, não é? São coisas que eu costumo dizer que são coisas que não se ensinam na capoeira, mas a gente tem que aprender. E a gente só aprende vivenciando, indo nas rodas de rua, frequentando outros grupos, exatamente. Uma das coisas também com relação à música que o senhor está falando, a capoeira, através das músicas, ela é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Todos esses países que todos esses países que nós vamos dar aula de capoeira, por exemplo, Alemanha, França, Itália, Rússia, Japão. A língua é portuguesa. Em português. Tudo em português Tudo também. Em português. Inclusive como o Cascão está falando. Isso é ótimo, sim. Aprende através das músicas, aprende a cultura, aprende a história de um povo. E aí eles vão formando frases e já chega no nosso país falando português. Então ela é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Isso é ótimo. Por exemplo, os graus. São os 3 mestres, não é? Não se começa por mestre, aprendiz e também tem iniciante, acordes, sim. fitas, não é? Ou cordas. Cordas. As graduações. Acho que o mestre Mocego pode elucidar um pouco essa parte das graduações. As graduações na Abadá Capoeira, elas são baseadas nos 3 reinos, né? O mineral, o vegetal e o reino animal. E nós temos da corda crua, que é a primeira corda para adultos, né? E tudo. Uma corda que normalmente não é a primeira, é a corda de entrada, de boas-vindas. O aluno recebe para amarrar a corda. Dessa graduação até a corda laranja e azul são considerados alunos. Né? E da corda azul até a corda verde e roxa são considerados alunos graduados. Ou seja, eles já têm um grau de entendimento maior nesse tipo de graduação. Normalmente, o aluno já tem uma faixa de 5 a 6 anos já de prática da capoeira e vai subindo de acordo com a graduação que ele recebe. E os instrutores, que são a corda roxa até a roxa e marrom,
São pessoas que já têm nível de instruir, mais tempo na capoeira, mais vivência, mais experiência. Em seguida, os professores, seria a corda marrom e a corda marrom e vermelha. É uma preparação para o nível seguinte, que já é o nível de mestrando, que é uma corda vermelha. E nessa corda vermelha, o aluno é considerado formado, né, uma formatura, é como se ele fosse um faixa preta, né, de qualquer outra luta. Né, tem um nível alto e tudo, mas nós ainda não consideramos mestre de capoeira. É uma preparação para que ele, em seguida, seja reconhecido como mestre. A corda vermelha e branca, que é a corda de mestre, e a corda branca, que é o nível maior dentro da maestria na hierarquia da Abadá Capoeira. Como o mestre Morcego falou, nos reinos minerais, animal e vegetal, por exemplo, a corda amarela, quando ele pega a corda amarela, representa o sol. É a descoberta do aprendizado, não é? Perdão, o sol não, o ouro. A corda laranja representa o sol, que é o despertar para o aprendizado. A corda azul representa o mar. Por que o mar? Porque quando você olha para o mar, a imensidão do mar é o caminho que o capoeirista vai ter que percorrer. A corda azul é a primeira graduação, a primeira corda de aluno graduado. Exato. E depois o verde representa as florestas, um dos pulmões do mundo, que é o primeiro pulmão do mundo é o mar, né? Mas um dos pulmões do mundo é a floresta, são as florestas. E também ali já começam os pilares da nossa escola. A corda roxa, ela representa a pedra ametista, aquela pedra da ametista. A corda marrom representa no reino mineral, o reino animal, o camaleão, né? Que muda de cor conforme a situação. Sim. Aí, na volta de novo no reino mineral, a pedra vermelha no reino mineral, a pedra vermelha que é a rubi, né? Que é a símbolo da justiça, que é, como o mestre Morcego falou, o mestrando. E depois a última é a branca, que representa o diamante, que quando bate-se uma luz em cima, reflete todas essas coisas que a gente está falando. Então, reino animal, vegetal e mineral. E no mundo, há muitos mestres com corda branca? É assim, a capoeira ela não tem uma graduação padronizada como existe nas artes marciais que são olímpicas, não é? Como o karatê, o judô, o taekwondo, enfim. A gente sabe que tem aquelas graduações já padronizadas, que as federações mundialmente seguem aquele padrão, não é? A capoeira, por ser muito mais nova que as artes marciais são milenares, né? A capoeira é uma criança ainda que está engateando. Essa capoeira que a gente tem no mundo, a gente pode dizer que ela existe há 300, 200 anos, não é? Então, existe divergências de ideias, de ideais, grupos, segmentos, estilos de capoeira, não é? Que existe a federação, a graduação da Federação Brasileira e regionais, estaduais de capoeira, que tem uma padronização de graduação, mas como existe uma quantidade muito grande de escolas e grupos de capoeira, algumas optaram por criar a sua própria graduação. Então não existe uma padronização de graduação na capoeira, mas eu posso te dizer que a Escola Abadá, por ser referência, por ser uma referência em vários aspectos, técnico, educativo, enfim, eu posso elucidar aqui um monte de coisa que a Escola Abadá representa para o mundo da capoeira. Por ser referência, maioritariamente as escolas optam por seguir a mesma graduação. Porque o significado da graduação é uma coisa que já está bem definida e acredito eu que faça muito sentido, não é? Como o mestre Cobra falou, só para elucidar o sentido de cada graduação, por que a corda verde é a floresta? É a terceira graduação de graduado, ele já tem aí no mínimo 5, 6 anos, ele está buscando ser um instrutor, ele é novo, então é a fase que ele está fisicamente, ele treina todo dia, é novo, ele está com gás lá em cima, então tem aquele pulmãozão aberto, por isso que simboliza a floresta.
Tudo tem significado. Tudo tem significado. O azul, a corda azul representa o oceano, né? Ele, para chegar ali, para ele conquistar aquela corda, o grau de exigência é muito grande, porque ele passa de uma fase de aluno descompromissado, aquele aluno que vai ali fazer um treininho, visando sua parte física, mas o aluno, quando realmente quer atingir a corda azul, ele tem que mostrar serviço, ele vai ter que treinar muito. É a primeira graduação que a gente exige que o aluno já saiba tocar berimbau, dominar o instrumento, tocar, saber dar uma aula, saber defender a capoeira. Então, ele é uma jornada muito grande, é como se ele tivesse que atravessar um oceano. Exato. Então, assim, o significado dentro das graduações faz muito sentido, acredito eu, por esse motivo e por ser referência da técnica e pela história que o nosso mestre, presidente fundador tem, que é o Mestre Camisa, maioritariamente os grupos todo lado vão buscar seguem, exatamente.